mais do que nunca, apito inicial, excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Estamos no ar sempre ao vivo para você participar em tempo real com a gente. Programa de hoje vamos falar de Copa do Brasil, jogos de volta das oitavas de final. Grêmio e Santos, será que vai ter o jogo mesmo? Ainda tá uma celeuma sobre racismo e a gente vai falar disso aqui no Esporte na Rede. Vamos falar da demissão do Ricardo Gareca no Palmeiras. Vamos falar também, claro, de arbitragem no futebol brasileiro. Hoje temos aqui um árbitro que apita a Série A, portanto a gente tem aqui uma autoridade no assunto para falar sobre arbitragem no futebol nacional. E evidentemente que você vai também ter a dica cultural hoje de Alexandre Aníbal, que está de volta ao programa. Você vai saber qual é ela no segundo bloco. Portanto, fique com a gente, participe, não percamos mais tempo, porque hoje nossa entrevista será muito rica. É ou não é simpatia da bola, Luciane Bruno? Boa Leandro. noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos comentaristas que estão aqui hoje. E, claro, o nosso convidado, que também se chama Leandro. Então, temos dois Leandros Nome aqui bom, hoje. nome começou bem. Nome bonito, bonitinho, né? Tô brincando. Bom, você de casa, uma ótima noite, tá? Eu quero agradecer, Leandro, o Toninho do Busão, que graças a ele eu tô aqui hoje. Ele correu hoje, um beijo pro Toninho. E também um beijo pra Dona Maria, a mulher do Toninho, que tive o prazer de conhecê-la hoje. Um grande beijo pra todo mundo. Ela estava no busão hoje? Estava no busão que hoje, bacana. acompanhando o marido. Mandar um beijo especial pra ela, uma simpatia de pessoa. Diz que você é lindo. Muito diz obrigado. que o pai é maravilhoso. É uma fã. Quero mandar um beijo também pra Alice, que está fazendo aniversário hoje, uma grande amiga minha. E, claro, convidar você aí de casa para participar do programa, que tá, olha, recheado de coisa boa para você. Então, entra aqui no site da UpTV. Na verdade, você já está nele. Então, aqui, ó, embaixo, você deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, manda aí a sua opinião pra gente. E se caso você estiver assistindo a reprise do programa, por qualquer motivo, se você não pode assistir ao vivo, você manda um e-mail em caso de dúvida. Enfim, se você quiser mandar também ideias, por que não, né? pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com e também ao vivo, em tempo real, pelo Facebook para você aí de casa, tá? Que é o Esporte na Rede no Facebook. E a pergunta da noite para você é a seguinte: quem será o campeão da Copa do Brasil, na sua opinião? Quem será, então, o campeão da Copa do Brasil? Então, você entra no Facebook, deixa aí a sua resposta, ou aqui mesmo pelo site da UpTV. E também, né, nós temos vários outros canais de comunicação. Eu quero deixar claro para algumas pessoas que me perguntaram, o programa da semana passada está aqui no site da UpTV, ou se não, pelo YouTube também você consegue, ou nas nossas redes sociais, está lá disponível para você, então você pode rever aí o programa. E eu estou aqui esperando a sua participação, Leandro. Isso aí, fica com a gente nessa noite. Portanto, para quem quiser rever as edições anteriores do Esporte na Rede, depois a gente sempre dá o nosso canal, outro canal de comunicação, que é o nosso site, o esportenarede.org. Lá você clica em edições anteriores, pronto, caiu na página das edições anteriores e pode acessar. E o Paulo Arnaldo Lima, com essa beleza toda que citou aí a mulher do Toninho, ele é o nosso Clark Kent, né? Com aquele cabelo com gel dele. Só falta fazer aquela vírgula aqui na frente. Boa noite, Paulo Arnaldo Lima, Velocidade da Bola, tudo bem? Boa noite, Leandro Martins. O Toninho tá aprendendo com o Hamilton, hein? Tá fazendo tempo de pole pra lhe entregar aqui. Que beleza. Com ônibus, em detalhe. Com ônibus, né? Tá certo, Toninho. Boa noite a você, internauta. Boa noite aos meus amigos, o convidado que daqui a pouco o Leandro apresentará. Bom, meu destaque inicial... Tem muitas coisas legais, né, que aconteceram nesse final de semana no âmbito esportivo. Teve coisas ruins também, que a gente vai falar do racismo. Vamos falar também das demissões dos treinadores, que é mais uma vez lamentável isso, né? No Palmeiras e agora no Santos, que foi a confirmação hoje da saída do Oswaldo de Oliveira. Bom, as coisas legais. Vamos falar primeiro das coisas legais. Nós tá tendo o US Open, que é um evento, é o último grande slam de tênis. É um evento maravilhoso, bacana de acompanhar. A gente está vendo aí o Djokovic podendo abrir uma vantagem ainda maior para o Nadal, que não está participando, né, do US Open por lesão. E está novamente aparecendo aí, até ameaçando a segunda posição no ranking da ATP, o Roger Federer, o suíço Roger Federer, que pode, né, inclusive ultrapassar o Nadal. Então é um evento muito legal. Além disso, nós estamos tendo o Mundial de Basquete, né? O Brasil ganhou 2 partidas e perdeu uma, infelizmente perdeu para a força espanhola, né, ontem, mas vai ter um jogo decisivo amanhã contra a Sérvia, e se
Você pode já confirmar com antecipação a classificação para a próxima fase em segundo lugar. E ainda essa semana começou o Mundial de Vôlei masculino também. O Brasil vai jogar amanhã contra a Tunísia, estreou contra a Alemanha. Pelo menos no vôlei, a gente ainda é melhor. No vôlei, a gente é superior à Alemanha. Pelo menos no vôlei, né? Estamos bem servidos de seleções brasileiras, portanto, né? É bom a gente acompanhar também outros esportes, evidentemente, além do futebol. Alexandre Aníbal, Enciclopédia da Bola. Boa noite, Ale. Boa noite, Leandro, meus amigos, companheiros de programa. Boa noite também ao nosso ilustre convidado, daqui a pouco será apresentado pelo Leandro. Bom, ainda na esteira do que o PA falou, nós tivemos também um fato muito importante esse final de semana, que foi, aliás, na semana que passou, né? Que foi a conquista do título mundial pela Maíra Guiar, lá na Rússia, no Campeonato Mundial de Judô. Nós tivemos aqui um outro xará do Leandro, né? O Leandro Salomão, que veio aqui para falar um pouco mais. Só gente boa. Falar mais sobre o judô. Então, é um grande destaque aí dessa semana esportiva que nós tivemos, a conquista da Maíra Guiar, na categoria meio pesado, se não me falha a memória. Ela teve uma luta assim muito disputada na semifinal contra a americana, que era a campeã olímpica e campeã mundial, derrotou ela, né? Na semifinal, e na final derrotou a francesa, que também era uma das 3 melhores judocas do mundo. Então, parabéns para a Maíra Guiar, mais uma medalha de ouro, mais um título mundial para o Brasil no judô, que, né, já tivemos, nós tivemos a oportunidade, além de entrevistar o Leandro Salomão, também o Honorato e a Daniela Yuri, que vieram aqui representar o judô de São Caetano do Sul. Perfeitamente. Com a gente também nesta noite, ele que fazia tempo que não vinha ao Esporte na Rede, a polêmica da bola, Diego Lorena. Quer dizer, Diego Renan, boa noite. Eu não sei de onde você tirou Lorena, Leandro, mas... Eu acesso as redes sociais, só digo isso. Não, isso é tudo intriga da oposição. Então tá bom. Ô, Leandro, eu tenho 2 destaques, um destaque sério e outro menos sério. Qual você quer primeiro? O que você quiser. Então primeiro vamos mais Manda sério. bala. Mais sério que na semana passada foram definidos os grupos da Liga dos Campeões. Ali a câmera, obrigado, nosso Clark Kent, Paulo Arnaldo indicou pra mim. Foram a definição dos grupos da Liga dos Campeões. Eu não ia falar nada que tava legal, e você olhando pro outro lado. Pro lado, né? Bacana. Foi a definição do grupo da Liga dos Campeões, o futebol europeu bastante movimentado, o futebol inglês com importantes contratações, parece que mais de 100 milhões em contratações de futebol inglês, principalmente o Chicharito saindo do Manchester e indo para o Real Madrid, e o Di Maria chegando para o Manchester. Então, nós teremos um segundo semestre aí muito legal, já com os grupos definidos. Agora, um assunto menos sério, Coisa que eu lamentei muito, viu? A perda do Di Maria pelo Real Madrid. Ficamos desfalcados. Mas Di aí, Maria é um baita jogador. então lá na Espanha não vai ter mais o Hoje é Dia de Maria, né? Pois Lembra é, do né? seriado que passava na Globo? E o assunto menos sério, mas não muito bagunça, eu tô com saudade da Copa do Mundo, Leandro. Você lembra da FIFA Fan Fest? Lembro. Acho que a galera podia Você reorganizar. frequentou vários, é isso? Opa, acho que poderia reorganizar a FIFA Fan Fest ali no Vale do Anhangabaú pra galera acompanhar o debate eleitoral. É muito divertido. Imagina todo mundo ali acompanhando ali o Eduardo Jorge, muito louco, dá mais alegria do que os jogos ali da Costa Rica. Mas enfim, eu acho que hoje tem muitas outras questões mais sérias a serem faladas aqui com o nosso convidado ilustre. Daqui a pouco o Leandro, apresentador, vai apresentar aqui pra gente. Questão de bastidores, também nós tivemos uma questão do Petros aí, que parece que pode dar uma complicada aí na classificação do Coisa do Brasileiro. Vai rolar ou não vai? A gente não sabe, mas é um bom assunto pra gente discutir também. Com certeza. Debate, olha, pra você que gosta de um programa de humor, assista aos debates políticos que realmente estão valendo a pena nesse sentido de humor. Hoje eu queria pedir, então, o auxílio de vocês, amigos comentaristas, pra gente aproveitar bastante o nosso convidado que está aqui hoje. Pra começar, tem um nome bom, né, que eu já falei aqui, porque é uma autoridade no assunto, é um árbitro que já apitou bastante clássico, é um árbitro de Série A hoje principal. Leandro Bizio Marinho, boa noite, obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, Leandro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí dispostos a ajudar, a colaborar com um pouquinho de conhecimento que a gente tem dentro do campo. É bom, hoje a gente vai fazer um bom debate, que é uma boa entrevista, tenho certeza disso. Leandro, a gente viu Copa do Mundo, que o Diego Renan citou aqui, e eu não sei, claro que você não pode falar em cima de lance, isso o árbitro não pode, evidentemente, a gente sabe disso. Mas assim, a avaliação que normalmente nós, jornalistas, fizemos desta arbitragem, a gente achou muito ruim aqui no Esporte na Rede, de modo geral. Será que não há uma outra maneira de se apitar futebol? Porque hoje são 5 árbitros dentro do campo, né? O principal, que toma as decisões, os auxiliares, que são as populares bandeirinhas, os adicionais atrás dos gols, que foram colocados lá para ajudar o árbitro principal em lances polêmicos, em lances difíceis, e ainda o árbitro reserva, que fica ali fora do campo controlando o técnico, o jogador que está reclamando, enchendo o saco, o médico, enfim, fica controlando todas essas questões. Será que há outra maneira de se apitar futebol ou não? Porque ainda assim, um campo de 110 por 70 e tantos, é muito difícil para o ser humano apitar futebol, né? Sim, futebol ele é um esporte muito rápido, né?
O futebol cada vez está mais físico, ocupação de espaços, sem dizer que às vezes nós temos artistas dentro de campo, né? E em vez de facilitar para a arbitragem, acaba sendo dificultadores. E nós árbitros temos que, além de aplicar a regra do jogo, nós temos que entender o que é e o que não é. O que é uma encenação, o que não é encenação. Não há uma fórmula exata de se apitar futebol. Existem diretrizes. Escolas europeias, a FIFA manda diretrizes para a gente, né? Aqui de São Paulo temos vários instrutores FIFA que trazem o conhecimento, vídeos, nós temos cursos, nós temos reciclagem, nós temos treinamentos dentro de campo que nos passam as diretrizes. Só que nós sabemos que cada jogo é um jogo. Cada jogo coloca caminhos diferentes. E nós temos que estar preparados e não ser surpreendidos dentro do campo. Mas às vezes a gente é humano. A gente sabe que, como um atacante, um zagueiro, um goleiro erra, o árbitro também tem o direito de errar. Só que, infelizmente, a nossa cultura não permite isso. Nós temos que acertar sempre. E eu também acho que nós temos que errar o mínimo possível. Só que nem sempre é possível. A gente está em busca da excelência, mas, como podemos ver na Copa do Mundo, não é só no Brasil que temos problemas de arbitragem. No mundo inteiro tem problema de arbitragem. Só que, infelizmente, nós olhamos para o nosso com um pouco de menosprezo. Eu acho que nossa arbitragem no Brasil ela não é tão ruim quanto encenam por aí. Então eu acho que tem que olhar um pouquinho mais com carinho para a arbitragem. E isso o Esporte na Rede faz, porque o Esporte na Rede é um programa isento acima de tudo, viu, Leandro? Então a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não tem anunciante que manda a gente falar nada, então a gente não tem esse compromisso de ter que responder alguém assim, assado. A gente tem liberdade para fazer o programa e por isso a gente faz bem feito. Então a gente procura olhar com isenção e a gente comentou que na Copa do Mundo a arbitragem é ruim em todo lugar do mundo, nesse caso, nesses defeitos. Na Espanha eu acho uma arbitragem horrorosa, péssima, enfim, tá aí o Aníbal e o Paulo Arnaldo estão concordando comigo, então não é só no Brasil, a gente fala aqui sim. Mas você falou em diretrizes, antes de passar aqui para os amigos perguntarem também, você falou em diretrizes, né? Que vocês recebem vídeos, recebem instruções, cursos, enfim. Eu assisti, particularmente falando, uma entrevista pública, então posso falar aqui no ar. A ESPN Brasil fez uma entrevista com o Sandro Meirahit, que foi árbitro brasileiro na Copa do Mundo, e depois, logo depois da Copa, ele deu uma entrevista para a ESPN justamente nesse sentido. E perguntaram se, num determinado jogo que ele apitasse aqui no Campeonato Brasileiro, se ele apitasse um lance polêmico ou um lance errado, enfim, se ele tinha um retorno da Confederação Brasileira de Futebol, nossa amiga CBF, que larga o futebol brasileiro às traças, por sinal, né? E aí ele disse que quando há o retorno, quando ele acontece, porque é difícil ter, mas quando há, o e-mail é só para o árbitro, é só para ele. Então, quer dizer, se ele errou numa decisão, a CBF dá instrução só para ele e nenhum outro árbitro fica sabendo daquilo. Então, não tem como uniformizar, pelo menos, ou aproximar os critérios de interpretação. É por aí mesmo? Não, na verdade, essa uniformização de critérios, ela é feita nos cursos que nós passamos. Existem cursos, por exemplo, por estado. Então, todos os instrutores da CBF são designados para os estados, vêm instrutores de fora, aqui em São Paulo, os de São Paulo vão para os outros estados para passarem informação. E é selecionado lances de Copa do Mundo, dos nossos campeonatos brasileiros, Campeonato Paulista, de todos os lances, para tentar aproximar esses critérios. E teve sim uma grande melhora nessa aproximação de critérios. Estamos, talvez, longe do ideal. Tudo bem, nós estamos na caminhada, mas melhorou muito a uniformização de critérios. Mas o retorno que vocês têm é pouco mesmo? Sim, nós árbitros, temos um relatório, todos os jogos, nós temos um relatório que o observador faz, mas não temos especificamente um retorno jogo a jogo da comissão de arbitragem. Isso a gente não tem, exceto quando acontece alguma coisa fora do contexto. E aí sim, a comissão de arbitragem entra em contato com a gente, com certeza, ou por e-mail ou via telefone, e informa que o lance
em si em questão que está sendo discutido no momento. Então, assim, para vocês perguntarem, eu tô aqui, dá para ver aqui que hoje eu tô sem o GP, mas eu tô com a camisa do esporte na rede na moral, né? Que é a moralização do esporte, é uma das campanhas que a gente tem aqui, Leandro. E não porque ninguém seja moral e tal, mas fica aqui o apelo. O Diego Renan tem uma tese de que não há, às vezes, interesse em ter transparência ou em melhorar as coisas por parte da CBF, porque a bagunça, muitas vezes, possibilita maracutaias. Não estou dizendo de má fé, enfim, não do árbitro em si, mas dos dirigentes, principalmente. Então fica o apelo para a CBF, que tanto larga o futebol brasileiro a Deus dará, que, por favor, pelo menos tente melhorar a arbitragem, porque é possível. Se você compartilhar, pelo menos, as decisões com todo mundo, é o Sérgio Corrêa, né, que é o diretor do departamento da CBF? Presidente Sérgio Corrêa. Presidente Sérgio Corrêa. Então, por favor, vamos tentar pelo menos melhorar isso, é o mínimo que a gente pede, para tentar ter um espetáculo razoável, já que às vezes os times têm tanta deficiência técnica com os jogadores que também não tem tempo de treinar pelo calendário ruim que já temos. Por favor, é um apelo que eu faço para você. Tenho certeza que o Leandro agradeceria, que o Sandro Meirahit agradeceria, melhoraria a arbitragem, melhoraria para eles e para nós que assistimos futebol e comentamos aqui num programa de esportes. Paulo Arnaldo Lima. Com toda certeza, viu, Leandro? Bom, vou fazer uma pergunta sobre falta. Eu assisti, aliás, um grande jogo do campeonato inglês deste final de semana. Jogo histórico, Chelsea-Everton, 6-3, um jogo espetacular. Mas a minha pergunta é sobre falta. E a gente que esporadicamente acaba vendo nos finais de semana jogos dos campeonatos europeus, sobretudo o campeonato inglês hoje, que está bem em evidência. E lá sempre vem esse assunto, né? Lá o futebol, o árbitro deixa correr, não marca qualquer falta. Sempre é dito isso, e no campeonato inglês, muito evidente isso. E aqui no Brasil, a gente sabe também que o jogador brasileiro tem muita malícia, tenta, né, induzir o árbitro a marcar as faltas. Na sua visão, Leandro, o que você acha? Onde que está o maior erro, ou o maior problema, vamos dizer assim? Parece que falta mesmo uma diretriz para deixar o jogo correr e, assim, de certa maneira, inibir as induções dos jogadores, tentar ludibriar a arbitragem? Ou você acha que não, o aspecto não dá para comparar o comportamento dos jogadores europeus e com os jogadores daqui do Brasil, que são diferentes, e aqui você tem que ter uma outra conduta diferente da arbitragem europeia? E em cima ainda disso, na Copa nós observamos que a arbitragem também tentou meio que deixar rolar, o jogo rolar. Só que alguns lances que deveriam ter sido punidos, acabou o árbitro não tomando a ação correta. Foi o caso do Neymar, é um caso que a gente pode citar como exemplo, que o jogador colombiano deveria ter sido expulso, e aí, por causa do deixar rolar também, algumas ações não foram tomadas. O que você pensa a respeito disso? E para complementar, eu pergunto se também há algum tempo de bola rolando que a CBF ou a FIFA recomendam que tenha mínimo no campo. Bom, essa pergunta é bem abrangente. É um pouco de tudo que você falou. O futebol lá, ele tem um pouco mais de contato. O futebol aqui, nós possuímos jogadores muito mais leves, jogadores que articulam melhor, driblam melhor e simulam melhor também. Tá? A falta, ela é falta aqui, ela é falta na Inglaterra, ela é falta na Alemanha, ela é falta em todo lugar. A arbitragem moderna, que a gente chama, hoje, qualquer árbitro que está me ouvindo, ele vai saber do que eu estou falando. Porque nós chegamos no vestiário, existe um plano de trabalho. O que seria o plano de trabalho? Tentar traçar diretrizes entre os assistentes, entre os adicionais, para que a gente não seja surpreendido no campo de jogo. E nesse plano de trabalho, a maioria dos jogos que eu tenho visto, que eu vou, quando eu sou adicional, quando eu sou quarto árbitro, eu já vejo o árbitro começando assim: olha, gente, eu sou o tipo de árbitro que deixa o jogo correr. Isso é um perigo, porque a gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo. Ninguém é cego. Todo mundo viu que esse negócio de deixar o jogo correr muito pode dar no que deu. Acho que essa parte do deixar o jogo correr, eu ouço muito nas transmissões de jogos, os narradores, os comentaristas elogiando às vezes. Esse árbitro deixa o jogo correr, sabe qual é o problema? Esse negócio da gente deixar o jogo correr. Eu vou deixar o jogo correr. Eu vou deixar o jogo correr numa faltinha no meio do campo que não vai dar em nada. Deixa a mesma faltinha acontecer dentro da área. Aí vão reclamar que aí, não tem critério. em slow motion, a televisão vai lá,
pênalti absurdo. Por E vão que não reclamar foi que o árbitro dado? não tem critério. Aí, o árbitro não teve critério, porque não deu aquela faltinha lá e deu dentro da área. É, isso aí é verdade. Infelizmente, parte da mídia, parte dos torcedores, parte dos jogadores e parte de nós árbitros também. Entendeu? Interpretar algum tipo de lance faltoso ou não dentro e fora da área. E a gente exigiu uma coisa do árbitro dentro e fora da área exigir outra. Então eu acho que faltas é igual aqui e lá fora. A gente tem que saber discernir um contato legal de um contato não legal. Eu tento deixar o jogo seguir. Como a maioria dos meus jogos, a média dos meus jogos, tá? Eu falo pra você, porque todo quarto árbitro eu peço pra anotar todas as faltas, inclusive quem faz a falta, pra ver os jogadores faltosos e tal. E exatamente isso, pra gente controlar essa parte no jogo. A maioria dos meus jogos é 24, 25 faltas, que tá dentro da média mundial. Só que já teve jogos, recentemente, dependendo também, influi também o tamanho do campo, qualidade do campo, tudo isso influi num jogo de futebol. Já teve jogo meu há tempo atrás de ter 48 faltas. É muita falta. Só que você não dá uma falta dessa, sai um gol, põe na sua conta. E infelizmente acontece isso. Não tenho medo de deixar o jogo correr. Só que infelizmente o que é falta eu tenho que apitar. Aí cabe os jogadores fazer menos falta ou menos falta. E interpretação, claro, cada uma vai ter Cada um tem a sua interpretação. Né? Exatamente. Agora tem a aproximação de critérios. Certo. A gente passa por essa unificação de critérios. O meu critério Vocês pode ser tentarem diferente do minimamente teu. Só que entender ele o tem que que é bom e chegar o que não é. próximo dele. Ok. E além disso, também nem os próprios, às vezes, muitas vezes, nem os jogadores colaboram. Né? Eu também assisti um jogo do Campeonato Inglês esse final de semana, não o do Everton com o Chelsea, mas foi o Leicester e Arsenal. Eu não acompanhei o jogo inteiro, na hora que eu saí, estava 1-1 o jogo. O Arsenal fez o gol e, na sequência, o Leicester empatou o jogo. Existiram coisa de 2 ou 3 lances que no Brasil seriam altamente polêmicos, né? Com encontrões fortes dentro e fora da área. Só que nenhum desses lances, nenhum dos dois jogadores reclamaram. Então o que acontece? O árbitro toma a decisão, os jogadores acatam e segue o jogo. Quando a gente vê muitas vezes acontecendo aqui no Brasil, os jogadores eles se sentem prejudicados e correm em direção ao árbitro. Os técnicos reclamam na beira do campo. Então isso acaba esquentando o clima e deixando algo que, sabe... Tira a concentração tira a concentração das pessoas, as pessoas ficam mais nervosas. Exatamente. Isso acaba influenciando mesmo, porque não existe um respeito assim na figura central do árbitro. Na década de 80, quando o campeonato italiano passava aqui na TV Bandeirantes e tudo mais, uma das diretrizes que chamou muito atenção e era totalmente diferente do que acontecia aqui no Brasil, era que era proibido fazer qualquer tipo de crítica ou de menção ao árbitro do jogo no começo, no final, no meio e no final das partidas. Qualquer crítica em relação à arbitragem gerava multa que a Federação Italiana revertia em prol dos próprios árbitros, do colegiado. Então é algo assim... foi algo muito seguido na Itália dos anos 80. Bem lembrado. Logicamente que depois houve aí algumas mudanças. Mas o que eu queria perguntar pro Leandro é o seguinte. Eu estava vendo, acho que foi sábado ou sexta-feira, um videotape de um jogo da Copa de 66. Acho que foi Brasil e Portugal, enfim. E o árbitro, a gente olhava pro árbitro e a gente, não consegue imaginar como seria hoje. O árbitro era um senhor bem gordinho já, com uma barriga bem Tinha mais uma certa idade também. Exatamente. Enfim, e a gente olha, comparando hoje, o futebol atual com o futebol da década de 60, questões físicas é muito difícil da gente comparar. Então, Leandro, eu queria saber qual é, o rigor que é colocado hoje nas avaliações físicas dos árbitros de futebol hoje, porque eu acredito que deva ser um rigor também muito alto. Sim, hoje o futebol... Aproveita e fala dos testes também, Leandro, quando vocês fazem teste. O futebol hoje ele está muito dinâmico, exige muito, corre muito. Para você ter uma ideia, no último jogo que eu optei, Bragantino e Corinthians, lá em Cuiabá,
eu optei com um jogo muito corrido e deu 13 quilômetros. Eu opto com um relógio GPS, ele deu 13 quilômetros no jogo. Em Cuiabá ainda, Em que é um Cuiabá. lugar super... Ainda bem que eu peguei e estava menos Refrescante. tempo. Deus ajudou e estava menos tempo. Mas, Só para então, você se lembrar que jogo o Leandro se referiu, quarta-feira, Copa do Brasil, quarta-feira passada, Bragantino 1, Corinthians 0 na Arena Cuiabá. correto. Então é o seguinte, nós temos aqui 2 testes físicos da Federação Paulista de Futebol e nós temos também 2 testes físicos da CBF. Nós temos também um outro chamado COFES, que é para peso, medida corporal, IMC e tudo mais. O teste físico da gente é muito puxado, porque nós temos, antes do teste físico, os treinamentos, jogos, viagens, tem tudo. Então, para vocês terem uma ideia, eu treino 5h30 da manhã, estou treinando ali no parque, e quando eu saio da minha empresa, eu tenho uma empresa, porque o árbitro não vive de futebol, né? Infelizmente. Não vive de futebol. Eu tenho uma empresa. Tem uma onde- autopeças, Tem é uma isso? autopeças. E aqui em Santo André. E quando acaba o meu expediente da empresa, eu vou para academia, ainda vou treinar. Tem um grupo de árbitros aqui do ABC que a gente treina junto, lá no Parque de São Caetano e também na pista de atletismo de São Bernardo. Um abraço para a rapaziada, deve estar assistindo, inclusive. E a gente tem que se doar desse jeito. E além de tudo isso, nós temos outros afazeres, nós temos família, nós temos tudo, né? E o nosso teste físico hoje, o que que é? A gente tem que treinar muito para fazer o quê? Uma bateria de 6 tiros de 40 metros em até 6,40 segundos, depois mais 20 tiros de 150 metros em 30 segundos cada tiro, com recuperação de 40 segundos cada um. E isso nós temos que passar nesse teste. Se você não passar, você fica fora até o próximo teste físico. Era onde o Gaciba sempre sofria, né? Leonardo Gaciba sempre Exatamente. Não só o reclamava disso. Gaciba, muitos árbitros A sofrem. Paulo Oliveira também. Hoje, inclusive, muitos árbitros sofrem com o teste físico, passam e tal, mas a gente sabe como é sofrido o teste físico. Até por não sermos profissionais, não vivermos só disso, mas Quer dizer, somos... vocês não conseguem treinar especificamente para isso, né? Nós temos que treinar especificamente para isso. Nós temos que dar o nosso jeito. Agora, talvez nós somos exigidos demais. Mas, por exemplo, você é um empresário, você tem uma Sou empresa. empresário, sim. Mas o árbitro que não tem, por exemplo, que é funcionário, um funcionário público, por exemplo, até o próprio Sandro Meia Rede é funcionário público federal. Se o cara trabalha das 8 às 5h30, é o cara Leandro, que se vire, né? Infelizmente hoje, na arbitragem, para querer ser árbitro profissional, chegar a apitar em alto nível, ele tem que se enquadrar. Eu não posso por causa do parar de ser árbitro ou sair do emprego. Infelizmente, não dá para deixar de treinar, não dá para deixar de fazer alguma coisa para apitar futebol. Não pode, porque a exigência física hoje é exigida ao extremo. Os jogadores treinam 2, 3 vezes por dia e vivem disso. A gente tem que se virar. Mas aí, só então para arredondar, Diego, antes de você perguntar, porque é importante fazer esse gancho. Você falou, numa outra fala sua, que o árbitro não vive só do futebol, né? Porém, se ele quiser apitar em alto nível, de repente ele tem que largar o emprego. Então ele vai conseguir viver do futebol? Eu queria que você falasse um pouco das escalas, dos sorteios, porque eu acho que é aí que, de repente, o árbitro pode trabalhar uma vez no mês e ganhar R$ 2.300 num jogo, se for de Série A ainda, né? Ou trabalhar 4 vezes no mês, que aí você consegue tirar pelo menos alguma coisinha, né? Então, eu queria que você falasse disso, de escala de sorteio, e como seria, na sua cabeça, não sei se vocês discutem isso, vocês árbitros, um modelo de tentar profissionalizar a arbitragem no Brasil. Então, a arbitragem ela acabou de se tornar uma profissão, né? Regulamentada. Aí se tornou uma profissão, mas ainda não foi profissionalizada, digamos assim, a arbitragem, né? Estamos ainda Uma profissão informal. num caminho. Estamos informal, nós somos prestadores de serviço, realmente. Estamos ainda num caminho longo, mas um dia talvez nós veremos árbitros profissionais no Brasil. Mas a questão Da escala, do da sorteio. escala, na Federação Paulista, quando está acontecendo o Campeonato Paulista, é selecionado mais ou menos de 25 a 30 árbitros que esses pré-selecionados vão apitar a Série A1 do Campeonato Paulista. E aí tem a relação de 10 jogos por rodada, e um globo coloca lá as 25, 30 bolinhas. Quem cair
vai para o jogo. Tem algumas regras. Caiu aqueles 10 não vão para o próximo sorteio. Então só fica 15 ou 20. Quando você apita, por exemplo, 15 de Piracicaba e Barueri, um exemplo. Na próxima rodada você já não pode apitar nenhuma das equipes. Você tem que ficar 3 rodadas sem apitar essa equipe. Então você já diminui um pouco a chance de você repetir aquelas equipes e também a sua chance no sorteio, no próximo sorteio que você for para o sorteio. Na CBF já é um pouco diferente. Bem diferente. Inclusive os sorteios, para quem quiser acompanhar, tá? É ao vivo, os dois, tanto da CBF como da Federação Paulista. Tem gente que fala, eu desconfio do sorteio. Transmite pela internet? Mas também, transmite pela internet. Também nunca se procurou a assistir. Tá? Eu assisto sempre, entendeu? E sempre me perguntam, mas lá é arrumado. Gente, assistem. O trabalho não é escondido, como todo mundo acha que é. Todo mundo, vírgula, né? Então, pelo site da CBF e pelo site da Federação Paulista. Tem lá a CBF TV e tem a TV FPF. É ao vivo. E da CBF, os sorteios são feitos 2 colunas de árbitros, todos os jogos selecionados, e em cada jogo 2 árbitros. E aí tem as bolinhas ímpar e par. Aí eles sorteiam as bolinhas, se eu não me engano, a terceira que vale, para não gerar a desconfiança de a primeira caiu porque estava pesada, porque era mais leve. Perfeito. Então, a terceira que cai é a que vale. E aí, da ímpar ao par, a coluna do ímpar, a 1 apita todos aqueles jogos. Vocês gostam e a do 2 sorteio? Vocês concordam Não. com o sorteio? Eu não gosto. Eu particularmente não escala gosto. A direta? maioria, sim, escala. Por quê? Escala, mesmo, e olha, eu sou um árbitro que não gosto muito do sorteio, mas sou um árbitro que se deu muito bem por causa do sorteio. Eu dei sorte. Nem por isso você Agora, vai por deixar exemplo, de ser tem comprado, claro. árbitro do Campeonato Paulista que faz 10 jogos no campeonato inteiro. A média boa hoje é 10 jogos no campeonato inteiro. Campeonato de 19 rodadas, 20 rodadas que tem. Só que tem árbitro que é azarado e faz 2 jogos. Teve um amigo meu que fez 2 jogos. É justo? Não sei se é justo. Eu não acho. Dá para fazer um plano de carreira com sorteio? Não dá para fazer um plano de carreira, porque você depende da sorte. Então, eu não acho justo o sorteio por causa disso. De repente, se você tivesse um ranking, né, como a das equipes, Existe um de ranking. arbitragem. Existe um ranking. Então, de repente, Existe. se usasse isso, então, para fazer as escalas e Isso. tal, de repente um jogo mais difícil para um árbitro que é mais linha dura, mais talentoso, enfim, senão você não premia o mérito nem o talento, também fica difícil. Vai, Diegão, manda bala. Deixa eu chamar a Copa do Brasil aqui. Bem, só complementando essa questão do sorteio, uma opinião minha, eu acho engraçado que alguns árbitros assim de mais nome, eles têm uma baita sorte, né? Acho que é uma percepção minha, assim. Tem árbitro que você vê lá, tá todo fim de semana, meio de semana, tá apitando o jogo. Às vezes é muita sorte mesmo. Bem, já que a gente está rodeando essa questão assim, o Paulo Arnaldo fez uma questão de normas técnicas, né, em relação à arbitragem, apitar faltas, questões burocráticas em relação a sorteio, questões físicas, como o Aníbal fez agora há pouco, da preparação de vocês. E tenho certeza que o Leandro aí está com uma lista aí anotando, aí está com umas 50 perguntas. Hoje o programa você vai ficar Na preso verdade, aqui, vai né? ser umas depois 3 da horas de sua, eu vou duração. passar a Copa do Brasil correndo, vou ouvir o placar da Luciane, vou para a pergunta do internauta e a gente volta pro debate aí que tem mais. Tá, então só para finalizar, eu queria fazer uma pergunta de cunho pessoal. Em relação àquele último jogo contra o Bragantino, lá você teve uma trombada ali com o Guerreiro ali. Quando a gente vê mais aproximado ali, você estava meio de cara feia. Na hora ali, não sei se você achou que foi sem querer ali a trombada do Guerreiro. Não sei nem se você pode comentar em relação à sua opinião daquele lance depois do jogo. Mas eu queria saber em relação, como é a relação de vocês jogadores, dos jogadores com vocês árbitros depois do jogo, antes do jogo. Um lance como esse, depois vocês acabam conversando. E se a relação com os jogadores podem influenciar algumas decisões de vocês. Fiz uma entrevista uma vez com o Badeco, que foi o jogador da Portuguesa, uma referência de jogador e pessoal. Um cara brilhante, um delegado, um sujeito muito, muito gente boa mesmo. Ele falava que ele procurava tratar sempre muito bem os árbitros, porque ele achava que aquilo podia influenciar nas decisões dele a favor da Portuguesa na ocasião. Eu queria saber se vocês têm alguma relação pessoal e se existem jogadores que entram marcado. Jogador violento, jogador que acaba simulando muitas faltas, em relação a essa questão da opinião de vocês na pessoalidade. Não. Pessoal, não. Tratar bem, eu acho que é obrigação de cada um, né? A gente tem que ser cordial com todo mundo. E todos No os mínimo jogadores, educado, né? No mínimo educado. A maioria, eu nunca tive nada pessoal contra jogador algum
graças a Deus ainda, pelo contrário, os jogos que eu sempre me encontro, os jogadores me cumprimentam e uns falam, pô, que bom que você está aqui, tá, bom te rever. Eu tenho uma boa relação com todos. Existem, como os jogadores estudam, aquele goleiro cai mais para o lado direito, aquele jogador bate mais para a perna esquerda, bate para a perna direita. Os árbitros hoje, na arbitragem moderna, nós temos que estudar o jogo. Você não pode ir despreparado para uma partida, sabendo que na partida de time A, time B, tem jogadores que chegam um pouco mais forte, tem jogadores que gostam de reclamar um pouco mais com a arbitragem. Tem que saber quem tá Se pendurado. você vai sem se preparar, igual você vem para uma entrevista, se você vem se preparar sem saber o que me perguntar, você vai ficar vendido. Nós árbitros também somos assim. Sim. Nós temos que nos preparar para saber o que a gente vai enfrentar, porque a gente não pode ser surpreendido. Hoje é a sociedade da informação, né? Pode Informar o acontecer, menino. exatamente, pode acontecer inúmeras situações, como você citou desse último jogo, teve inúmeras situações que foram difíceis, foram complicadas para mim ali. Só que a maioria delas eu já estava preparado, porque eu estudei. Eu sei quem são, eu sei como os jogadores agem, eu sei como me portar ali. Então, se eu for surpreendido por alguma outra situação nova que aparecer, no mínimo preparado para alguma coisa próxima eu vou estar. Então procede quando dizem que tal jogador entrou marcado pela arbitragem. Isso existe? Não, a gente não marca jogador. Às vezes tem jogador que a gente expulsa por algum outro motivo, um outro jogo, aquilo é apagado. Porque você faz tanto jogo, você faz tanta coisa que você não tem como marcar esse ou aquele. Não é isso. O que eu quis passar para você é que a gente tem que sim entender o contexto do futebol. Isso daí é estudar a característica de um jogador. Você sabe que tal jogador simula muito. Ele vem simulando nos jogos do campeonato toda hora. Você já não vai achando que ele vai simular, mas você está pronto para que se ele simular, você não seja surpreendido. Só isso que acontece. Você vai lá e dá um cartão para ele. Perfeito. Todos os atores, né, como a gente pode chamar, que estão envolvidos no jogo, estudam, né? Narrador, repórter, árbitro, todo mundo. enfim. Né? Sociedade da informação. Hoje você precisa estar bem informado sobre tudo. Vamos falar da Copa do Brasil rapidinho aí. Não vai dar tempo da gente comentar muito a fundo, mas eu queria o placar aqui da Luciana e Bruno, porque estão jogando agora, ó, na Arena das Dunas, ABC e Vasco, é o jogo da volta. Esse jogo começou às 7h30 e na ida foi 1-1. E tá quanto, Luciane? Olha, até o momento, Leandro, Vasco com 0 e ABC com 1 ponto até agora. Portanto, o Vasco está sendo eliminado da Copa do Brasil nesse Sem o momento. Adilson Batista. Amanhã, Adilson Batista também foi embora, é isso aí. Amanhã tem Santa Rita e Cruzeiro, lá na Municipal Arapiraca, também 7h30. Confronto praticamente definido, ainda foi 5-0 para o Cruzeiro, não fez mais porque não quis também, porque o Moreno estava com a cabeça descalibrada, porque mandou bola na trave, mandou bola para fora, debaixo da trave. Atlético Paranaense e América de Natal na Arena da Baixada também às 7h30 amanhã, na ida foi 3-0 para a América de Natal, praticamente matou a fatura, né? Vamos ver. Aí na próxima telinha aí, ó, o Guilherme vai mudar lá pra gente, na próxima Amanhã telinha. é jogo... ainda dá pra, eu acho que ainda dá pra reverter, mas... O Atlético volta a ter torcida na Baixada amanhã. Ceará e essa é do Botafogo grande jogam jogo. no Castelão às 10, na ida foi 2-1 para o Ceará, com direito a perder pênalti ainda também. Tem Flamengo e Coritiba no Maracanã também às 10, na ida também foi 3-0 pro Coritiba, vai ser difícil o Flamengo reverter. E aí eu não sei, Santos e Grêmio na Vila Belmiro tá suspenso mesmo? Vocês têm informação? Até vai ser jogado amanhã no STJD. Então, na Tá ida, suspenso, tá, por o jogo enquanto. está suspenso. O jogo tá então foi suspenso. 2-0 na ida para o Santos, teve problema com a Aranha no racismo, estaria marcado para amanhã, para quarta-feira, amanhã, na Vila Belmiro às 10 horas, porém com essa suspensão a gente posiciona vocês então aí nas nossas redes sociais aqui do Esporte na Rede. Corinthians e Bragantino jogam no Itaquerão às 10 horas na ida, jogo que aqui o nosso amigo Leandro apitou, 1-0 para o Bragantino. E na quinta-feira, o último jogo aí da rodada que você vai ver, tem Atlético Mineiro e Palmeiras que jogam no Independência, no Horto Tá Morto, 10 horas da noite. Na ida foi 1-0 para o Atlético Mineiro, com direito ao Henrique ter perdido o pênalti aqui no Pacaembu. As chaves só, Guilherme, só pra gente mostrar como é que estão as chaves, quem pega quem. Quem passar de Grêmio e Santos, não sei quando vai ser essa definição, vamos ter que esperar. Vai pegar quem passar de Botafogo e Ceará. Quem passar, Cruzeiro e Santa Rita, o Cruzeiro já passou praticamente. Vai pegar quem passar de ABC e Vasco, que estão jogando agora. Então a gente tem aí praticamente uma definição de chave. Na outra,
Quem passar de Coritiba e Flamengo, provavelmente Coritiba, a gente fala provavelmente, porque tudo pode acontecer, né? Provavelmente vai pegar o América de Natal, que também ganhou o Atlético Paranaense por 3-0. Aí quem passar de Atlético Mineiro e Palmeiras vai pegar quem passar de Bragantino e Corinthians. Estaria pintando uma tríplice coroa pro Cruzeiro? Interrogação. Não sei. Se forem falar da Copa do Brasil, tem que ser muito rápido. Se for falar da enquete, eu já cravo o Cruzeiro, mas estou gostando do Ceará nessa Copa do Brasil, viu? Eu acho que o Ceará pode ir longe, aqui pode pegar aí e o Ceará é líder da Série B, né? Então, eu acho que o Ceará vem surpreendendo, muito legal ver o Ceará encarando bem a Copa do Brasil, e pode ser uma surpresa e pode avançar mais ainda na Copa do Brasil. Amanhã nós teremos a transmissão, tá, de Corinthians e Bragantino lá na Jornada Esporte na Rede. Nós transmitimos o jogo da semana passada e amanhã, então... Foi bem, Leandro? Não falou nada. Foi bem? Foi bem. Falamos da trombada lá também com o Guerreiro. Bom, então amanhã, 9h30, você acessa lá webradioabc.com.br. Então você vai estar lá com o Bruno Gonçalves na narração, Rafael Jacobucci nos comentários. Você vai acompanhar a transmissão pela Web Rádio ABC. E o Corinthians tem que reverter esse resultado aí, né? Agora, sim, né? Se o Bragantino fizer gol, tem gol fora para Paulista também? Tem, né? Tem. Então, se o Bragantino fizer Acho gol que aqui, complica muito a vida do Corinthians. Aníbal, quer falar alguma coisinha aí? Não, enquete aí, por favor. Eu acho que o Cruzeiro não vai ser campeão da Copa do Brasil. Não sei porquê, não me perguntem, mas eu acho que... Pai Aníbal. E quem vai? Eu acho que está entre o Santos. Eu acho que o Santos pode ser campeão da Copa do Brasil. Tá com Robinho, Gabigol, né? Gabriel, tem uma moçada aí bem interessante esse time do Santos. E o Cruzeiro vai estar com a vista posta em cima do bicampeonato brasileiro. Então pode ser que o Cruzeiro meio que largue mão aí da competição. E na outra chave a gente tem o Atlético Mineiro, né? Que tá bem. E o próprio Corinthians. Se bem que o Corinthians vai suar bastante amanhã vai ter que suar bastante para tirar o Bragantino, porque é uma equipe muito organizada. Eu achei o time do Bragantino muito organizado. Não entendo por que o Bragantino está numa posição ruim na Série B. Do pouco que eu assisti do jogo semana passada, achei o Bragantino um time um primor técnico, mas muito bem organizado taticamente, né? O PC Guzmão é um técnico razoável. Acredito que o Corinthians vai ter bastante trabalho lá em Itaquera para reverter essa situação. Vai lá, Diego, quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Eu gostaria de fazer uma final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Acho que o Cruzeiro tem tudo para levar de novo. Acho que o Corinthians deve passar pelo Bragantino. Acho que o Bragantino não vai conseguir eliminar dois grandes paulistas, no caso do São Paulo na fase anterior. E gostaria que não tivesse o jogo de volta entre Grêmio e Santos. Eu gostaria que essas questões de racismo aí nunca mais acontecessem. Se a punição para o Grêmio com a eliminação dele for exagerada, que seja, que faça alguma coisa mesmo exagerada. Que aquilo que aconteceu e passar impune não pode se repetir. Não é a primeira vez que a torcida do Grêmio faz esse tipo de coisa. E se não tem uma punição exemplar, a tendência é que se repita. Vamos ver se a gente consegue fazer o debate um pouco melhor daqui a pouco. Você já falou, deixa eu ver a Luciane e Bruno antes, Luciane. Passa de novo o nosso canal de comunicação, então, para quem quer ainda se comunicar com a gente, não se comunicou. E aí vamos ler um pouco de pergunta de internauta. E eu peço para o Leandro responder um pouquinho mais curto, só para a gente conseguir responder bastante pergunta na medida possível. Quem ainda não participou, então participe aqui pelo Facebook. Várias participações via Facebook. Quero agradecer a todo mundo aí de casa. E também aqui pelo site da UpTV, claro, ao vivo. Você manda a sua participação e perguntas para o nosso convidado da noite, tá? Eu tenho aqui algumas participações já. Eu tenho aqui a Priscila Anadão, né, que é a nossa velha conhecida. Um grande beijo para ela, uma gracinha de pessoa. Ela diz o seguinte: olá, Leandro e Luciane. Vocês estão muito bem, né, como na apresentação. Ela está assistindo com a mãe e com o pai. Então, um beijo para todo mundo aí. Mãe, que a senhora está me devendo trazer no estúdio, né, dona Priscila Anadão, que eu já lhe cobrei muitas vezes, né? Um beijo para dona Lenita, né? Inclusive. Tem que trazer a família inteira, hein? Estamos esperando a sua visita aqui. O pai dela manda a seguinte pergunta para o nosso convidado. Ele diz que o preço dos ingressos para assistir um jogo, né, de futebol está se tornando etilizado, né? Considerando a tecnologia existente e a colocação de mais dois árbitros, né, atrás do gol. Ele quer saber se esses profissionais, se não é por causa disso que está aumentando o preço dos ingressos, né? Os árbitros encarecem o futebol, resumindo. Não acho. Não acho. Eu acho que seria uma economia muito desnecessária, porque quanto mais olhos, melhor as decisões. Então é uma economia muito pífia, muito significativa. Se ele souber quanto o árbitro ganha para estar ali atrás do gol, talvez ele não falaria faria essa pergunta, mas
Talvez muita gente não conhece no Brasil quanto um árbitro ganha para ficar ali atrás do gol, então talvez ele não tenha esse conhecimento também. R$500, eu posso dizer, e não se gasta 10 mil por jogo com arbitragem, né? Não, É não pouco gasta. diante da É grandeza menos. do futebol de milhões de reais. Vai lá, A Luciano. Juliana de São Bernardo do Campo também manda um beijo para ela. Ela quer saber de você se quando você erra num jogo, se você assume o erro ou espera aí que você seja julgado primeiro, analisado para depois assumir o seu erro. E um grande beijo também ela manda aqui para a Carolina, para o Francisco, para o Renato, aí o sobrinho dela. Um beijo para todo mundo. Bacana. Juliana, nós temos autocríticas. Eu, como a maioria dos árbitros, a gente, depois em casa, quando chega em casa, a gente procura assistir sim os nossos jogos para ver os nossos erros. E a gente não briga com a imagem. Quando a gente erra, a gente procura tentar entender o porquê do erro, para tentar, num próximo oportunidade, num próximo jogo, não cometer novamente. Então a gente tenta minimizar esse erro dessa forma. Como a gente assiste ao programa para tentar melhorar sempre. Isso é mais do Normal. que óbvio. Vai lá, Luciane. Temos aqui a Ana Carolina de São Paulo. Ela disse que o programa está maravilhoso. Um grande beijo para ela. Ela quer saber de você qual foi o jogo mais difícil aí para você apitar. Olha, com certeza tiveram inúmeros jogos difíceis. São 11 anos de carreira. Inúmeros jogos Você difíceis. está com que idade hoje, Leandro? Eu tô com Desculpa. 35. 35. Ah, então tem nem a pouquinho 35. mais. Tem 10 anos de carreira ainda. A parte física exige muito, então muitos árbitros não chegam até 45 anos, que é uma idade limite, né? Mas acho que quarta-feira foi um jogo muito difícil. Teve um São Paulo e Corinthians ano passado, que eu apitei também. Foi muito difícil. Tiveram inúmeros jogos difíceis, Série B, Série C, que são muito difíceis. E a gente já está acostumado a jogos difíceis. Se fosse Mas fácil, qualquer um que ficou apitava. na sua cabeça, porque assim, em que pese tocar neste nome, mas Edilson Pereira de Carvalho, né, que Deus o tenha na arbitragem, né, não morreu, mas na arbitragem que Deus o tenha, né, ele apitou 2 jogos entre Palmeiras e Corinthians na Libertadores, que foram acho que o 4-3 e o 3-2, não sei se foi esse. Sim, Então, sim. assim, para ele aquilo marcou muito, porque foram 2 clássicos imensos, né, 2 derbys paulistas, numa decisão de semifinal de Taça Libertadores da América. Acho que isso pesa também. Não tem um que te marcou mais assim? Sim. Talvez o que tenha me marcado mais seja o São Paulo e Corinthians. Foi um clássico, uma rivalidade imensa, que deu muita repercussão. Não houve lance polêmico para quem manda na arbitragem, para quem comanda a arbitragem, para quem organiza a arbitragem, mas a imprensa deu muito o que falar aquele jogo. Qual São Paulo? Foi aquele gol do Ganso de fora da área? Foi no Pacaembu? no Não, Morumbi? foi um jogo no Morumbi, onde foi 2-1 pro Corinthians, inclusive, que eu marquei um pênalti em cima do Rogério Ceni, em cima do Pato, em cima do Rogério Ceni. Ah, tá. Tá, foi esse daí. Foi falta do Pato, Leandro. Não foi. Não foi. Inclusive, este lance foi enviado à FIFA, tá? Porque foi um lance Fora do comum, fora do né? comum, Fora do comum. sem fora do dúvida. contexto. Esse lance foi enviado para a FIFA. Por quê? Por causa do lance em si, da marcação do pênalti e também da sanção disciplinar. Porque a dúvida foi vermelho, amarelo. Eu tomei a minha decisão, pênalti e cartão amarelo para o Rogério Ceni. A minha decisão ali, a FIFA depois manda a resposta para a Federação Paulista. A FIFA, em unanimidade, pênalti, sem dúvida nenhuma. A mesma opinião que teve os dirigentes da CBF, também, em uma reunião que nós tivemos. E aí, a sanção do cartão amarelo disciplinar ali foi dado, fica com a decisão do árbitro no campo de jogo, porque poderia o Ganso pegar o Pato, desculpa, pegar aquela bola ou não? Ele chutou, Sim. para mim, ele chutou pro gol, ele não tentou driblar o Rogério, ele chutou a bola pro gol Quer dizer, a e bola a bola podia foi ter ido pra forte. Sim. Aí depois o Rogério acerta ele. Então, para minha interpretação, amarelo, porque ele não evita um gol. O Pato faz o que ele quis. Então, para mim, amarelo. Agora, eu respeito muito quem falou que foi vermelho. Isso daí, a gente tem que respeitar opiniões diferentes. Eu só tenho dó do Uma Leandro, que o situação- que ele deve ter ouvido do Rogério Ceni, aquele... Não. Ai, meu pai, Aí do que- Rogério Ceni reclama tanto essa é quando o uma- árbitro essa é marca uma- pênalti. essa é uma pergunta que me fazem muito até hoje. Às vezes me encontro, porque teve uma cena, inclusive, que o Rogério ajoelhou, né? E aí me fala, pô, mas o que o Rogério deve ter falado um monte? Olha, sem brincadeira nenhuma, eu não estou com ironia, não estou fazendo nada. O Rogério Ceni
sempre me respeitou. Ele nunca me falou um palavrão, nem naquele jogo. Ele nunca me respeitou. Ele não achou que tinha sido pênalti naquela hora. E vai de interpretação. Depois encontrei o Rogério Ceni, sempre cordial, sempre me tratando com educação, nunca tive problema. Mas ele não acha nunca que é pênalti também, né? Porque ele reclama com todo mundo, todos essa é a imagem dele, né? Vai, não tem jeito. Só pra gente, ó. Já estamos com 50 minutos de programa. Daqui a pouco tem mais uma pergunta? Pode ser. Deixa eu só ver se a Luciana tem mais alguma. Tem mais alguma, Luciana? Tem o Thiago de Santo André, ele quer saber o seguinte. É mais difícil lidar com o jogador estrelinha, o jogador que acha que sabe mais do que o juiz, o Neymar, ou a torcida, né, que xinga o tempo todo, ou com o Deve ser o técnico. O técnico, que começa a xingar ali na lateral o tempo todo. Ele manda aqui abraços a todos, diz que o programa está maravilhoso. E ele disse que conheceu o Leandro na TV Guarulhos, o ano passado. Thiago de Santo André. Ele manda aqui um abração para você. Então a gente se vê por aí em Guarulhos, principalmente. Obrigado. Diga lá. Abraço ao Thiago aí, também sou da cidade de Santo André, estou sempre por aqui. Então, é o seguinte, nós estamos preparados para tudo. Jogadores, torcedores e treinadores. Todos nós temos uma resolução. Jogadores, nós temos que manter a disciplina dentro do campo, seja verbal ou com cartões. Nós temos que tentar manter a disciplina. Com a torcida, nós temos que estar preparados. Para você, quando você faz o curso da Federação Paulista, você não sai apitando o Corinthians e São Paulo no Morumbi. Você vem, categoria de base, Série A2, Série A3, segundona, aí atinge a CBF, aí vem Série D, Série C, Série B. Quando você atinge a Série A, é porque você já está preparado com aquilo. E aquele barulho da torcida, para mim e para muitos de nós árbitros, serve como incentivo. É gostoso demais você olhar, igual eu optei na quarta-feira, um jogo com 36 mil pessoas. Aquilo, na hora que a torcida começa ali falar, te xingar, tá em coro, serve como combustível para você. E faz bem. E com os treinadores, a solução é a gente tentar acalmá-los quando se excedem. Se mesmo assim ele persistir em não acalmar, a gente pede para se retirar. É o jeito, né? É o jeito. Vai, Paulo Arnaldo, manda lá então. Bom, a minha pergunta é sobre procedimento. Até nós conversamos um pouquinho sobre isso antes do programa. Procedimento para jogadores que não estão em condições de jogos por causa de punições ou decisões do STJD, enfim. Nós até estávamos falando do caso do Everton, da Portuguesa. O que acontece na prática? O árbitro, qual é o procedimento dele ao pegar as informações da federação e averiguar se o jogador tem ou não condições de jogo? Hoje nós temos um sistema todo informatizado, tá? Inclusive, quando aconteceu o problema da Portuguesa com o Everton, também era informatizado. Já era. Como alguns se enganam achando que não era. É informatizado. O procedimento é o seguinte: o quarto árbitro se dirige ao vestiário, pega a relação nominais dos jogadores, lança os jogadores que vão para aquela partida no banco de dados do notebook que nós temos dentro do vestiário da arbitragem. Quando a gente lança a escalação e confirma, se tiver alguma restrição, ela já vem ali um aviso: jogador tal com restrição no STJD, com suspenso, alguma coisa desse tipo. Cabe a nós agora. Nós temos uma central da CBF ali, que a gente tem que ligar antes de ir no vestiário dos clubes. A gente liga para eles porque eles já têm atualizada quem está fora, quem pode jogar, quem não pode jogar. E aí a gente liga para ele, tal jogador está dando restrição. Aí ele informa, realmente, informa para o clube que esse jogador foi suspenso. Ou não, é um erro de sistema, pode estar liberado, o clube às vezes nem vai ficar sabendo que deu essa restrição, porque a gente vai liberar dentro do vestiário ali, ele no sistema lá, ele já tem acesso, porque ele é do TI lá, já vai liberar o jogador, de repente é um erro que não deu para entrar ainda no sistema, alguma coisa desse tipo de lançamento. Agora, quando informa que realmente tinha restrição, nós imprimimos essa restrição que deu ali, levamos até o supervisor do clube e informamos. Aí é responsabilidade do clube falar, não, ele vai jogar ou ele não vai jogar. Nós, árbitros, não temos o poder de impedir ninguém de jogar. Se um clube falar que o jogador está irregular, se o TI da CBF falar para mim, o jogador está irregular, não pode jogar, mas eu chegar lá com a restrição, o clube falar, ele vai jogar,
eu não posso impedir de jogar. E é o clube que arque, claro, com as consequências. Luciano e Bruno, última pergunta do internauta, Vamos então, lá. já pra gente matar aqui O Marcelinho de São programa. Paulo, um grande beijo para ele. Ele diz o seguinte, ele quer saber de você qual é o melhor árbitro hoje, né? Qual o jogador que deu mais trabalho para você? E ele manda aqui abraços dos amigos do futebol. Um grande beijo para todo mundo. Temos também uma outra pergunta, tá? Que é da Francine. Ela quer saber de você se algum momento da sua vida, durante os jogos, você precisou sair escoltado de algum jogo por qualquer motivo. Ele bom motivos. escudo da polícia. Deve né? ter acontecido algumas vezes, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Eu vou começar pela pergunta do Amigos do Futebol aí. Qual que é o nome do meu amigo do Deixa eu ver, futebol? Marcelinho. O Marcelinho. Grande abraço pro meu Marcelinho aí. Rapaziada, que a gente joga uma bola de vez em quando também, né? Você reclama de arbitragem? Bola? Não, rapaz, eu sou o que defendo. Eu sou o que defendo. A pergunta do Marcelinho foi que Qual o melhor árbitro melhor árbitro hoje? para mim. Bom, hoje existem grandes árbitros. A gente tem alguns como referências. Né? Eu seria injusto citar tantos que eu acho que são melhores árbitros, mas vamos citar Sandro Meirahit, né? Tem o Roberto Lopes, tem Luiz Flávio de Oliveira, tem em São Paulo aqui, tem o Rafael Klaus. Então, Ao longo da história teve vários. algum que foi para você a grande referência? A minha referência no início de carreira, Paulo César de Oliveira. No meu início de carreira. Tá? Ainda bem que foi só no início. Aí depois... Não, um grande árbitro, foi um grande árbitro. Aí depois também comecei a trabalhar junto com o Luiz Seneme, algumas salve Espíndola, alguns árbitros referências que a gente trabalha, que se tornou referência. A gente tenta tirar um pouquinho desse para melhorar a nossa arbitragem. Tá? A da internauta. E ele quer saber também qual o jogador que deu mais trabalho para você também. O jogador que deu Isso. mais trabalho para mim. Nossa, mãe, pergunta Tem um difícil. monte, né? Expulsou e ficou reclamando. Nossa, Não queria mãe. sair de campo. Xingou de tudo que foi Nossa, nome. eu prefiro não citar nomes, porque amanhã eu posso encontrar esse jogador. Aí ele Comparações. vai falar, poxa, você não gosta de mim, alguma coisa desse tipo. Nossa audiência se ia se complicar nesse Mas tem, Ô, louco! Boa, Diegão, mas tem boa! muitos torcedores assistindo também que vai achar que eu persigo esse ou aquele. É verdade. Mas eu tento lidar com aquilo dentro do jogo, sem levar para casa, sem levar para o próximo Vira jogo. página, né? Vira página. Existem muitos jogadores. E tem outra coisa, o futebol ele mexe muito com o psicológico da pessoa. Aquele jogador que é santinho, que é calminho, ele pode se transformar num leão numa hora que ele acha que você contrariou o que ele acha. Então, isso é muito de jogo a jogo. Obrigado, Leandro. Eu só quero dizer aqui, então, que a gente ficou de falar de racismo, de técnico, mas esses debates a gente consegue fazer a Sim. qualquer tempo, na verdade, né? É só a gente pegar um esporte na rede que a gente não tem. Semana que vem vai ter um convidado monte de outros original. técnicos Então, demitidos, a gente volta a falar de E aí, novo. aí a gente fala disso com melhor propriedade, mas a gente não poderia deixar de aproveitar a presença do Leandro Bismarinho aqui, árbitro experiente de Série A e que ainda tem bastante lenha para queimar, que é daqui da região e gentilmente atendeu o convite do Esporte na Rede para dar essa esclarecedora entrevista e tão boa, e a gente vai publicar e tenho certeza que muita gente vai ver no nosso canal do YouTube ou aqui na emissora, porque valeu muito a pena você ter vindo. Luciano e Bruno, obrigado, até semana Boa que vem. noite, Leandro. Só para deixar aqui o nome de algumas pessoas que participaram, Claro. que infelizmente não deu tempo de eu citar. Temos aqui a Evelyn Francine Melo, de Atibaia, um grande beijo para você. Temos o Marcelinho, um grande beijo. Temos também o Rafael Lopes de Mauá, que elogiou muito a gente, muito obrigada. E o Mário Cardoso, claro, né? Um grande beijo para ele. Cadê o Mário? Pra variar, Cadê nem o Mário? O aqui Mário ele tá lá de conseguiu fazer casa pergunta, não assistindo. deu tempo. Que Não Mário? deu tempo. Então, Mário? um beijo pro Mário, beijo pra boa noite, pro Aníbal, pra esposa também que tá lá em casa. E o Diego Lorena, né, que está aqui mais uma vez com a gente. Boa noite pra você, Diego Lorena. difícil, E claro, pro Leandro, foi um prazer recebê-lo aqui hoje, né? E espero que não tenha tanto xingamento aí pela frente, que tenha. Se Deus quiser, não vai ter não. Muito obrigado por E foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito sucesso sempre na sua profissão. E você de casa, claro, muito sucesso para você também. Tenha uma semana abençoada. E terça-feira, não esqueça que Esporte na Rede é ao vivo. Um grande beijo. Muito bem. Internauta, só digo uma coisa. Abra seu Facebook e digite Diego Lorena pra procurar, Diego tá? Lorena. Aí você vai ver. Se ele não mudar hoje, você digita onde você vai Eu não encontrar. posso, só depois de 2 meses. Ah, então digita lá que você vai Mas é encontrar. meu sobrenome. Tchau, fala Essas nada. apostas do Diego, eu vou te falar. Tchau, viu? sobrenome Até mesmo. semana que Não vem. é nome, gente. Tchau, Pé, até semana que vem. Tchau, olha, uma boa semana a todos vocês, internautas. Leandro, foi uma satisfação enorme, foi um grande debate que nós tivemos aqui hoje. E sobre técnico, só para dar a deixa aqui no finalzinho, é lamentável, né, como o futebol brasileiro
anda realmente... Eu escrevi até um post ontem. A gente dá mais ênfase às crises dos clubes hoje do que realmente lá dentro, bola, no jogo, no futebol em si. E é um vício que continua seguindo aí pelos clubes. Ontem foi o Palmeiras, hoje foi o Santos, no final de semana foi o Vasco, e assim segue a vida. E parece que a gente gosta mais do paredão, da eliminação. A gente gosta realmente de Big Brother, a gente não quer mais saber de futebol, né? O Cruzeiro, ninguém fala muito do Cruzeiro na mídia, né? Não estou falando da mídia, né? E a questão do técnico balançando no cargo, a gente anda dando muito ênfase nisso. Acho que a gente precisa repensar, mas semana que vem eu quero falar muito sobre isso. Isso, e semana passada a gente falou do Cruzeiro aqui, sim. Inclusive trouxe um amigo meu aqui, que é de Guarulhos. Eu digo a grande mídia. Quem a gente não é grande mídia, Paulo Arnaldo? Sim, não, no geral, eu digo. Trouxe um amigo meu que é nascido no Vale de Jequitinhonha e ele falou do Cruzeiro dele, enfim. Eu vi, inclusive. Aqui é um programa diferenciado, você pode ter certeza disso. Aníbal, obrigado, até a próxima. Não deu pra fazer a dica cultural, a gente faz depois, paciência. Não tem problema, é também atemporal. É atemporal. Obrigado, Leandro, Paulo Arnaldo, Luciane, Diego Renan, tá? Obrigado, Aníbal, muito gentil. Lorena. Leandro, obrigado por você ter vindo. Realmente muito esclarecedora a entrevista em alguns aspectos, principalmente nessa do lançamento aí dos jogadores que eu não sabia. Nós trabalhamos em TI, né, PA? A gente fica sabendo. Olha, muito esclarecedor realmente e muito sucesso. Muito sucesso para você na carreira. Esperamos que você chegue aos 45 anos, né? Se Deus quiser. Muito obrigado para todo mundo aí. Um abraço para todo mundo que está me vendo aí. Tem muitos amigos, muitos árbitros, muitos amigos aí. O pessoal de Atibaia também, tá vendo? Eu morei muito tempo em Atibaia, então tem muita gente acompanhando lá. E vou dar em primeira mão aqui, 10 anos depois, quando ele já tiver encerrado a carreira, ele vai ser comentarista de arbitragem do Esporte na Rede. Lançando agora, 10 anos antes. Diegão, obrigado, até a próxima. Imagina, eu que agradeço pela participação, programa muito gostoso, dá para ter mais 3, 4 horas de tão bem que o Leandro fala aqui com a gente, aqui, opiniões muito legais. Só fazer um adendo em relação àquela sua opinião das organizações se beneficiarem com a bagunça. Eu acho que o que se aplica para solucionar essa questão é a tal da vontade política. Eu acho que falta isso. Que não tem no país também para nada. Exatamente, que eu tenho essa vontade e eles acabam arrumando. E Leandro, boa sorte na sua carreira. Eu acho que somente 3 profissões, elas acabam sendo taxadas pelos seus erros para sempre. O médico, o jornalista e o árbitro. Esses, quando erram, não podem errar, que carregam pra sempre. Olha, muita sorte, mas com certeza você vai ser criticado pra caramba. Como jornalista, vou te criticar. Como torcedor, vou te xingar. E você, com certeza, porque todos somos passíveis. Todos somos passíveis de erros. Assim como nós aqui estamos aqui desse lado, fazemos análises erradas. Pra mim, o Cruzeiro vai ser campeão. Um monte de aposta que eu acabo pagando, né? Que eu acabo errando. Teve aquela do batom que você não pagou ainda. Exatamente. Você aí do outro lado xinga a gente também. As críticas fazem parte, mas com certeza você é uma pessoa de bem, muito competente, suas ponderações são muito coerentes e eu desejo muita sorte ao longo da sua carreira. Muito obrigado. Meu pai, inclusive, vai pro estádio às vezes, ele mesmo me xinga, então estão liberados. Sinal de que árbitro que é xingado, mas se xinga sua mãe, bom. dá briga em casa. Mas ela tá do lado também, ela belisca. Sensacional! Mas sinal que árbitro que é xingado é árbitro bom. Bom, o último convite da noite antes de me despedir do Leandro, passe lá pelo meu blog, dá tempo rapidinho de falar, leandrojornalista.blogspot.com. Toda quarta-feira, Leandro, você vê as fotos aqui do programa de terça. Semana passada a gente recebeu aqui 2 coaches, o Rogério Decaro e o Marcelo Ronce, que tá aí ó, pra gente. Falamos sobre coaching no esporte, preparo para alto rendimento. O pessoal gostou muito do programa, foi um programa muito rico realmente. Hoje, na frase da noite, já vou terminar com o pensamento da noite também, antes de me despedir aqui do Leandro. Pode colocar aí, Guilherme. Hoje o Gepeto infelizmente não tá aqui. Eu ia fazer uma surpresa para ele terminar o programa comigo e ele ler a frase da noite, porque hoje é dia do repórter fotográfico. E o nosso Gepeto é o nosso repórter fotográfico aqui. Então a frase da noite está aí, ó. É do Andy Warhol, que é cineasta americano, e ele diz o seguinte: a melhor coisa sobre uma fotografia é que ela não muda, mesmo quando as pessoas mudam. É a grande verdade. Pena que o Gepeto não está aqui para curtir com a gente, mas a gente faz essa homenagem para você na rede social também, viu, Gepeto? E na vinheta final, obviamente, vamos ficar com fotografia de Chitãozinho e Chororó. Muito obrigado, Leandro, por ter vindo ao Esporte na Rede. Esclarecedora demais sua entrevista. Obrigado mesmo por ter vindo. Estarei à disposição quando precisar, é só dar uma chamada que eu tô aqui do lado, é só vir. Com certeza. E claro, ele teve que se retirar das redes sociais, porque ele é bastante ativo na rede social, mas a gente sabe que tanto árbitro como jornalista são pessoas muito expostas. Como a gente lida mais com o público, a gente permanece. Mas para árbitro é muito delicado mesmo. Obrigado. Exatamente. Não? Por enquanto eu tô no Twitter aí, quem quiser me seguir no Twitter, é árbitro Bísio, facilmente vai me achar lá. Legal, então entre em contato com ele. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência mais uma vez. Não viu o Esporte na Rede ao vivo? Não tem problema. uptv.com.br. Entre lá na seção de vídeos da emissora para você ver a hora que você quiser. Ou esportenarede.org. Edições anteriores, clique lá e você vê também a hora que você quiser. Ao vivo, encontro marcado com a gente
toda terça-feira a partir das 10 para as 8 da noite. Muito obrigado e lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Uma coisinha insignificante, mas pra quem ama